O tema desse workshop é como se tornar um expert em planejamento e controle de obras. Olá, eu sou Alex Amarante, sou engenheiro civil, mestre de engenharia de produção e consultor em planejamento há mais de 20 anos, nos quais planejei e controlei dezenas de obras. E nesse workshop eu vou te ensinar o método que eu utilizei com empresários, engenheiros, arquitetos, autônomos, recém-formados e até estudantes, e conseguimos excelentes resultados, não só garantindo o prazo, mas também antecipando entregas e melhorando as condições financeiras de fluxo de caixa. Por isso, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, sem ter experiência, sem ter segurança para atuar ainda, eu vou te mostrar como e por onde começar para trilhar o seu próprio caminho de sucesso, criar suas oportunidades e alcançar todos os seus objetivos. Você vai ter acesso aos 4 pilares para ter o seu planejamento estruturado de maneira correta, entendendo passo a passo como planejar a sua obra de forma profissional, com uma metodologia que integra a gestão desde o projeto até o resultado financeiro, ou seja, do zero ao lucro, passando pela gestão do tempo e pela gestão do custo, e assim ter condições de conquistar aquele sonhado emprego naquela construtora, crescer na construtora que você trabalha, ou até mesmo criar seu próprio negócio de consultoria em planejamento e controle de obras, atendendo clientes no Brasil e até no exterior. E se você possui sua construtora, ótimo! Você está no lugar certo para melhorar o seu desempenho, melhorar o desempenho das suas obras, melhorar o controle dos seus empreendimentos, falar com mais segurança com o pessoal de sala técnica e coordenar melhor os seus processos, desde a contratação e análise dos seus projetos até a entrega final das suas obras. Para que você possa entender essa metodologia, eu fiz o design de 3 aulas para esse workshop, onde eu vou te ensinar a aplicação do método Master em planejamento e controle de obras em diversas tipologias de obras que você possa imaginar. Ele é aplicado em construções de casas, conjuntos habitacionais, edifícios residenciais, comerciais, construções de shoppings, hospitais, complexos comerciais, aeroportos, hotéis, usinas eólicas, reformas, enfim, todo tipo de projeto dentro da construção civil e até mesmo fora da construção, como em indústrias. E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. Eu também acharia isso se eu mesmo não tivesse atingido todos os resultados extraordinários e em todas as tipologias de obra que eu acabei de citar para você. Por causa disso, ter me tornado dono da minha própria empresa de consultoria, ter conquistado certificações internacionais, ser convidado para coordenar e ensinar em cursos de pós-graduação em uma das mais renomadas faculdades do país e ainda palestrar em eventos diversos. Tudo isso utilizando essas técnicas de planejamento e controle para a gestão de obras, técnicas essas testadas em campo e que eu estou trazendo agora para você, para que você também tenha condições de alcançar seus objetivos. Além disso, eu tive a alegria de ver alunos e clientes meus aplicarem essas técnicas de planejamento e controle, conseguindo antecipar a entrega das suas obras, controlar seus orçamentos e mesmo contornar estouros de prazo e estouros de custo. Vários montaram suas empresas ou foram até contratados por multinacionais. É provável que você se identifique com algumas dificuldades que eles passaram, só que ao mesmo tempo que você renove a sua esperança com os resultados que eles conseguiram usando esse método. Olá, meu nome é Evaldo, eu sou engenheiro civil. Meu nome é Ayrton Borges, sou estudante de engenharia civil e atualmente estou trabalhando em uma multinacional bem forte. Me chamo Fernando Fernandes, sou engenheiro de produção civil, professor universitário e consultor de certificações e normas. Me chamo Emanuel Éder,
Sou engenheiro civil e sou professor. Atualmente eu trabalho com elaboração de projetos e também na parte de planejamento e controle de obras, com consultoria. Sou Gabriel Protásio, engenheiro civil de Natal, Rio Grande do Norte. Fiz o curso de Alex Amarante durante a minha graduação. Eu tinha em relação aos meus medos, como era a minha carreira profissional, antigamente eu tinha medo de qualquer pessoa, creio, de qualquer estudante, que é passar 5 anos estudando na faculdade ou mais, se dedicar bastante, tirar notas boas e chegar no fim de tudo e não conseguir um emprego. Eu acredito que isso é o maior medo de qualquer profissional. Ressaltar a importância dos conhecimentos adquiridos neste curso. Sua metodologia de aula bem diferenciada. Ele sempre utiliza em sala obras reais para mostrar como exemplo, usando a prática para aliar a teoria. Agrega valor ao trabalho realizado. Ele traz diversos exemplos diferentes de cases reais para você entender como você pode aplicar em cada situação. Durante o meu TCC, ele também me ajudou. Eu fiz videoconferência com ele, ele me deu algumas dicas, mandei o que eu estava escrevendo para ele, ele deu outras dicas também. Eu consegui enxergar e abrir meu campo de visão para coisas que antes eu não enxergava. Era um campo de visão um pouco limitado, eu só conseguia enxergar fazendo tais coisas. Depois eu consegui enxergar que o mundo é bem maior do que eu achava que era e comecei a procurar e trabalhar em cima disso. Eu acho que o curso dele, a maior vantagem não foi só o conhecimento técnico, foi ele me acalmou, tirou um pouco daquela ansiedade, aquele peso de estudante, do medo de não conseguir e mostrar que, cara, calma, vai dar certo. Veja as possibilidades que tem e vá tentando naquilo que você acredita que possa dar certo. Com os serviços prestados, direto ou indiretamente, relacionados ao assunto desse curso, eu já faturei 30 vezes mais do que o investimento que eu fiz no curso. Hoje em dia eu tenho a minha própria empresa de planejamento e gerenciamento de obras. Em um dos meus primeiros contratos eu consegui tirar aí praticamente 4 vezes o valor do curso. O curso dele eu recomendo bastante porque não é só o conhecimento técnico, como também ele alimenta esse crescimento e sucesso profissional que está dentro da gente, que a gente muitas vezes, por medo, acaba não deixando fluir da maneira que deveria acontecer. Eu indico muito o curso, qualquer que seja ele, ministrado pelo Alex Amarante. Eu indico bastante o curso deles para quem está na graduação ou quem já se formou e quer melhorar o seu trabalho, o seu serviço oferecido, para poder se destacar no mercado de trabalho. Ótimo curso, uma ótima aquisição. Quem adquirir não vai se arrepender não, porque o conhecimento que ele repassa, a didática, são ótimas. Porque o Alex, ele se importa com o seu sucesso profissional. Incrível, né? De repente você pode ter encontrado pontos em comum com a sua história. Como você pode ver, esses foram relatos de pessoas comuns, que assim como você, tomaram uma iniciativa para atingir os seus resultados. Essas pessoas utilizaram a nossa metodologia de planejamento e controle para dar o passo na direção certa, para uma carreira com mais resultados, para sair da estaca zero e se tornar um profissional de sucesso. E quando eu digo da estaca zero, eu quero dizer que mesmo que se você achar que não tem experiência suficiente para atuar, ou se você não sabe por onde começar, ou sente alguma insegurança, acha que o que aprendeu na faculdade não foi suficiente, ou bateu aquela insegurança normal de não conseguir emprego por causa do mercado, ou se você sente algum medo de começar a trabalhar e de repente não dar certo, se você acha que não é um bom profissional ainda, ou simplesmente sente medo de se frustrar nessa caminhada, e se você já tem o seu negócio, mas sente que ele está travado, que não consegue controlar o prazo e o custo das suas obras, precisa, mas não consegue antecipar o prazo de entrega delas para os seus clientes, que você sente precisa mudar a realidade do seu negócio, dar aquela alavancada para frente dos seus concorrentes, mesmo com todos esses desafios, eu vou te mostrar a direção certa para você ter sua empresa e uma carreira com mais resultados, sair da estaca zero e também se tornar um profissional ou dono de empresa de sucesso. Mas antes de te explicar passo a passo como funciona essa metodologia de planejamento e controle de obras, deixa eu te explicar como eu cheguei até lá. Eu sou Alex Amarante, sou técnico em edificações, engenheiro civil e mestre em engenharia de produção. Possuo 2 certificações internacionais, sendo que uma em gerenciamento de projetos e a outra em gerenciamento das restrições. Há 31 anos me envolvi com arquitetura e construção civil.
Tem uma família de classe média baixa, meu avô, meu pai, meu tio, eles eram pescadores. Mais tarde, meu pai conseguiu estudar à noite com dificuldade e também conseguiu um trabalho em um restaurante que o ocupava muito tempo. Minha mãe é dona de casa e meu avô materno era lavrador. Você pode imaginar que a nossa situação na década de 80 não era tão fácil. Nessa época, minha mãe optou por me tirar da escola particular, da instituição religiosa que eu estudava até então. Aí aconteceu algo inesperado que mudou minha vida. No intervalo de aulas, que a gente chamava de recreio, eu estava caminhando pela escola, escutei algumas pessoas conversarem e me aproximei para ouvir uma parte dessa conversa e saber o que é que eles estavam dizendo com mais detalhes, né? Então uma menina, que eu não lembro o nome dela agora, me mostrou um folder, uma xerox, dos cursos da Escola Técnica Federal do Ceará. Ao ver as opções, eu não tive a menor dúvida. Eu escolhi o curso técnico de edificações. À medida que eu conheci arquitetura e engenharia civil, fui gostando cada vez mais. Como havia procura por estágios, muito cedo eu comecei a estagiar e fui focado em orçamento e planejamento de obra. Nos primeiros 3 anos do curso, eu tive a oportunidade de estagiar inicialmente em salas técnicas, elaborando orçamento, cronograma, planilha de composições, etc. Mas muito rápido eu tive a oportunidade de também ir ao canteiro de obras. E aí eu tomei um susto e fiquei impressionado com a desorganização. Material que chegava atrasado porque não era pedido a tempo, contratação urgente de operário porque serviços ficavam mudando, reprogramação de serviços. Na minha primeira experiência com obras, eu supus que era um caso isolado, que era um caso dessa obra. Aí veio a segunda, a terceira e a quarta obra, então eu vi que realmente não mudava. Então eu descobri um fato que até hoje eu explico dessa forma. Muda-se os atores, ou seja, os gestores e operários, muda-se o cenário, ou seja, o canteiro da obra, mas o enredo da peça, os problemas, ou seja, os problemas, continuam mesmo. E aí eu conversava com engenheiros, com técnico encarregado e às vezes até os operários, perguntando: mas por que isso é feito desse jeito? Por que isso foi decidido assim? Por que é organizado dessa forma? E a resposta que eu escutava era: a gente sempre fez assim. Mas então eu perguntava: mas por que você não usa o orçamento e planejamento que recebeu? E quantas vezes eu não ouvi a resposta que era: porque não funciona. Ué, então a gente faz um orçamento e planejamento que não funciona? Quer dizer que tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu aprendi, todo aquele trabalho que a gente tinha de montar planilhas, composições, etc., no canteiro de obras, muitas vezes não eram consultados pelos gestores de obras, pelos encarregados da obra, pelo técnico da obra. Isso era um problema. À medida que a obra ia avançando, esses problemas iam aumentando, iam se multiplicando. Parecia até que nascia um problema a cada dia. E isso me angustiava, me frustrava, né? Criava uma complicação na minha cabeça. Então, com tanta experiência e com tantas pessoas conversando e perguntando, eu acabei encontrando a causa raiz, o motivo real. E ele é o seguinte: o orçamento e o planejamento que a gente fazia no escritório atendia a necessidade do banco, dos diretores e dos clientes, mas não atendia as necessidades operacionais da obra. Então tinha que ter um jeito de planejar e orçar melhor para garantir o bom desempenho da obra também. Ou seja, eu tenho que encontrar uma forma de orçar, planejar, que atenda todas essas pessoas, mas que não crie essa balbúrdia no meio da obra. E nós precisávamos descobrir, então, como elaborar isso para garantir os resultados da obra. Porque a maneira atual era uma maneira amadora. E onde existe amadorismo, existe uma oportunidade. Mas onde é que eu ia encontrar essa outra forma de orçar e planejar que tanto atendesse os diretores e os clientes, como também atendesse o operacional da obra, né? Eu já tinha essa pergunta na minha cabeça. Agora deixa eu compartilhar uma coisa com você que hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia. Quando você sabe a pergunta certa, cedo ou tarde você vai identificar a resposta certa. Eu tinha a pergunta certa. Como eu posso orçar e planejar uma obra para atender o gerenciamento estratégico, mas também o canteiro de obras, conseguindo que essa obra tenha sucesso? Por isso, assim que eu entrei na faculdade, logo no primeiro ano eu organizei os horários para poder assistir uma disciplina opcional. O nome da disciplina se chamava Sistema de Planejamento e Controle. Ela era ministrada por um professor com mestrado em Stanford. Com a ajuda dele eu tive acesso a livros, onde eu descobri 2 coisas que me levaram à resposta. A primeira foi o gerenciamento de projetos, e eu comecei nele pelo método PERT-CPM. A segunda foi a teoria das restrições. Eu comecei quando eu li um best-seller mundial chamado A Meta. Então,
eu comecei a me maravilhar com tudo que eu fui aprendendo sobre caminho crítico, folgas, heurísticas, nivelamento de recursos e principalmente com o conceito de gerenciar incertezas. Cara, eu vi que claramente as obras estão nadando em incertezas. Incertezas quanto à produtividade, incertezas quanto à quebra ou funcionamento de equipamento, incerteza quanto ao atraso de fornecedor, incerteza quanto à chegada do material correto, incerteza se chuvas vão atrapalhar ou não os trabalhos que estão sendo feitos, incerteza se o cliente vai mudar de ideia e por aí vai, muito mais. E a cada livro ou artigo que eu lia, mais certeza eu tinha que lá estava a resposta. E aí o tempo foi passando, fui começando então a criar a minha forma de orçar e planejar obras, voltando sempre para a necessidade operacional mesmo, sem esquecer o nível estratégico, através do gerenciamento de projetos e da teoria das restrições. Com esses dois conhecimentos juntos e acumulados ao longo do tempo, antes de concluir o curso de Engenharia Civil, eu já trabalhava como prestador de serviço para construtoras, elaborava orçamentos, fazia planejamentos, e esses eram cada vez mais conectados um com o outro. Então eu fui ajustando o meu método de orçamento e planejamento e já usando MS Project e Excel e vendo os resultados acontecerem e ficando melhores a cada obra. Eu lembro de um caso de um cliente que ele construiu um hotel e pediu uma proposta de planejamento e controle para mim, mas optou por uma outra empresa, uma empresa de fora, de outro estado, porque o cliente dele se sentiu mais confortável com esse prestador de serviço que era mais famoso. Era famoso, mas o jeito dele era o convencional. Aí qual foi o resultado? O hotel atrasou 5 meses o prazo de conclusão. Depois, esse mesmo cliente foi construir um edifício residencial e quis me contratar. Nessa oportunidade, eu apliquei um método e sabe qual foi o resultado? Faltando 4 meses para a conclusão, ele me disse o seguinte: Alex, eu poderia até entregar antes do prazo, mas acontece que eu ainda estou negociando a próxima obra e resolvi entregar no prazo. Olha só essa mudança, ele resolveu entregar no prazo, podendo entregar antes. Foi aí que eu descobri que tinha realmente desenvolvido um método e que ele funcionava. Foi então que eu quis aplicar o meu método e testá-lo no nível mais alto. Eu resolvi aplicar esse método não para planejar e controlar um empreendimento ou uma obra, mas para controlar um complexo de obras. Era a prova de fogo e surgiu a oportunidade. Fui contratado para planejar e controlar um complexo com 8 edificações que já estavam iniciadas e atrasadas e que eram obras de governo. O desafio do cliente era o seguinte: entregar a obra no prazo, porque todo mundo já estava ciente de que a obra iria atrasar, ou seja, era uma obra em andamento, com prazos acreditados e com as limitações que você conhece ou imagina de uma obra pública. E sabe qual foi o resultado? Nós entregamos antes do prazo, isso mesmo, nós conseguimos entregar foi antes do prazo. Concluir obras como essas, com esse sucesso, gera um reconhecimento profissional muito forte por parte do mercado. E mais ainda, uma sensação enorme de capacidade e responsabilidade. Atualmente, eu inclusive coordeno MBAs de uma das maiores universidades do país e tenho a oportunidade de interagir com mais de 100 estudantes de pós-graduação para discutir ideias, trocar soluções. Além disso, eu tenho a felicidade de poder atuar com uma família de mais de 5.000 alunos de mais de 60 países, onde eu passo via internet, através das aulas online, os conteúdos, eles tiram dúvidas e até confidenciam desafios que eles têm. Eu sou muito feliz por ter participado desses desafios, obras incríveis, obras de grande porte, e em ter clientes de grandes empresas que hoje me recebem como amigo, em ouvir frequentemente o reconhecimento de empresários, engenheiros e estudantes por causa de trabalhos publicados, trabalhos realizados, livros, palestras em congressos nacionais e internacionais. E tudo isso me faz sentir como parte de uma família mundial, me dá a alegria de poder contribuir, poder ajudar várias pessoas a desenvolver suas oportunidades em trabalho de planejamento e controle de obra. E também do lado familiar, propriamente dito, nem se fala a minha satisfação, porque hoje, mesmo com todos esses trabalhos, eu até consigo mais tempo para conviver com a minha esposa e a minha filha do que há 20 anos atrás. Eu jamais imaginei aos 15 anos, pegando ônibus e correndo para assistir a aula pública, que me tornaria um profissional como sou, podendo colaborar com tantas pessoas. E é por isso que eu dedico boa parte do meu tempo hoje para poder disponibilizar e compartilhar esses conteúdos para que outras pessoas também encontrem resultado, sejam estudantes, sejam profissionais, sejam empreendedores, sejam consultores, prestadores de serviço em orçamento e planejamento de obra.
E não apenas como resultado de carreira, mas como resultado interno de satisfação, né? Por você ter sucesso, a alegria de você ter prazer no que faz e querer até fazer mais. É por isso que eu sempre digo que o meu propósito é o seu sucesso profissional. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar os fundamentos das estratégias que possibilitaram atingir tais resultados, para mim e também para outras pessoas, como você viu nas histórias que eu já te mostrei. Isso acontece porque a forma de planejamento que usamos é diferente da forma como o planejamento é comumente utilizado. Além do gerenciamento de projetos em si, através da gestão integrada, nos baseamos também no gerenciamento das restrições da obra. Por isso, para entender a metodologia que eu desenvolvi, primeiro você precisa entender que qualquer obra só terá sucesso, só terá êxito se você dominar essas duas coisas: a gestão integrada e as restrições que a obra possui. A gestão integrada e o controle das restrições vai gerar para você e no seu cliente ou na sua empresa segurança de que o seu planejamento é eficaz, ou seja, é a forma que permite ao seu cliente entender os passos para que o planejamento funcione, e é por isso que essa técnica gera segurança. Eles vão perceber que você é profissional preparado, que é o profissional certo para trazer os resultados. Aí, por causa disso, eles passam a acreditar no planejamento e utilizá-lo no canteiro. Por isso dá tão certo. E se você demonstrar toda essa segurança através do estudo, do esforço, preparação e uma boa apresentação sua e do seu trabalho, você será recompensado por tudo isso e será capaz de gerar suas próprias oportunidades. Bom, para eu poder te mostrar por que o planejamento de obras baseado na teoria das restrições funciona melhor, deixa eu primeiro te mostrar porque o método tradicional que as pessoas atuam para controlar suas obras na engenharia civil não funciona tão bem. Existe uma grande diferença em um profissional de sucesso que consegue auxiliar na decisão da obra, dizendo o que precisa para a obra atingir seus resultados, quer seja lucro, quer seja o prazo ou ambos, e assim conseguir ter o salário que deseja, ser reconhecido por essa responsabilidade e ter o sucesso profissional que sonha. E o outro profissional que não usa a gestão integrada e as restrições, faz cronogramas de barra, até sabe quais serviços precisam ser feitos no mês, mas não domina as decisões necessárias para mudar a situação da obra e passa a vida toda pensando que planejamento é só isso, porque não quer puxar para si a responsabilidade da decisão. Entender exatamente esses fatores é que vai fazer a diferença na sua vida, para o seu negócio, para a sua carreira. Será isso que vai determinar em qual grupo de profissionais você vai fazer parte, e puxar essa responsabilidade para si é o que vai gerar o seu resultado profissional. Vai mostrar para o mercado que você é preparado e que você gera resultado. Mas o que é a gestão integrada da obra? É a gestão das dimensões que existem em uma obra, ou seja, em um empreendimento. Deixa eu te explicar essa parte inicial com bastante cuidado, porque ela é fundamental para você ter sucesso como gestor de obras. Uma obra possui mais dimensões do que a construção em si, do que um cronograma e um orçamento. Ela possui realmente essas dimensões técnicas e mais visíveis da construção, porém ela é um empreendimento, é uma realização de negócio, seja privado ou público. Isso significa que para ter sucesso na obra, eu tenho que conhecer as principais dimensões. E quais são essas principais dimensões, Alex? Como você pode observar, para uma obra ter uma gestão integrada, você precisa dominar, em primeiro lugar, o conjunto, escopo e qualidade. O tempo, que vai além do cronograma, o custo, que vai além do orçamento direto da obra, e por fim, o outro conjunto, que é caixa e lucro. Então, a primeira dimensão é esse conjunto, escopo e qualidade, que funciona de um modo combinado. O escopo da obra é mais do que os projetos, especificações e memoriais descritivos. Ele considera o desempenho esperado dessa edificação, dessa construção. Também deve levar em conta o processo construtivo que foi escolhido, a tipologia e até mesmo considerar condições restritivas que essa obra está submetida. Por exemplo, qual a dificuldade em contratar mão de obra nesse local? Qual a dificuldade de acesso para fornecedores? Como será organizado o canteiro de obras considerando a fase inicial, a fase intermediária e a fase final da obra? Quais as condições de chuva na região? Quais as condições de comunicação com a construtora?
Muitos engenheiros falham por não estudar o escopo da obra e, mais uma vez eu insisto, não apenas os desenhos técnicos e as especificações, mas, por exemplo, eles não avaliam as condições reais de trabalho em função desses vários aspectos. Vou te dar 2 exemplos reais. Há vários anos eu estava elaborando o planejamento para uma construtora, cliente minha, empresa de destaque e rápido crescimento na cidade que ela atua. A obra é um hotel com 19 pavimentos em uma das capitais mais visitadas por turistas do Brasil. Ao iniciar o estudo do projeto para elaborar o planejamento, eu lembro que estava analisando as instalações de ar-condicionado para decidir qual a sequência ia ficar melhor e mais otimizada pelo curto prazo de construção. Então, ao analisar as várias plantas do pavimento tipo, arquitetura, instalações de ar-condicionado e de estrutura, observei que a laje técnica onde os evaporadores seriam instalados simplesmente não tinha acesso. Dá para acreditar? Não havia uma porta ou janela próxima ao local que permitisse aos técnicos instalar e muito menos fazer a futura manutenção. Isso mesmo, só voando ou usando algum tipo de braço ou lança para se alcançar o local. Isso é impressionante. Outro caso, um outro cliente meu resolveu desenvolver um empreendimento de alto padrão à beira-mar com vários bangalôs e blocos de apartamentos. Vou dizer algo para você agora que é muito mais do que uma dica, é uma estratégia de diferenciação no mercado. Atenção! Eu sempre me esforço muito para que os meus clientes entendam que o planejamento da obra inicia junto com os projetos. Isso é a gestão integrada. Por isso, eu consigo, em alguns casos, viabilizar a seguinte proposta. Você me contrata agora para o planejamento da obra, vamos fechar logo esse negócio. Aí ele me responde assim, mas eu só vou precisar do planejamento depois que os projetos e os orçamentos estiverem prontos. Então, eu respondo para ele, você tem ideia de quantos ganhos de prazo e custo são desperdiçados porque o planejamento só entra no final? Se nós começarmos desde o início a acompanhar a evolução dos projetos, vamos poder melhorar muito o resultado da sua obra. Fique tranquilo, porque isso não vai lhe custar mais nada além do que já propus para o planejamento e controle. E basta você pagar o sinal de aceite do serviço e as demais parcelas ficam somente para o período normal de elaboração do planejamento. Nesse meio tempo, eu participo de algumas reuniões com os projetistas e nós já vamos ganhando muito com isso. 99% dos clientes topam essa ideia de receber um serviço melhor pagando o mesmo. E para você isso é uma grande estratégia, porque fecha o negócio com o cliente desde o início da concepção dos projetos e afasta toda a tua concorrência. Além disso, aumenta a frequência de contato com arquitetos e projetistas e assim consegue até mais indicações. Voltando agora para o exemplo, eu precisei comentar isso porque esse cliente sempre me entrega os projetos das obras dele para analisar, pois nós já temos um contrato pré-definido de planejamento e controle, ou seja, nem negociamos mais. Temos uma cláusula de reajuste anual e sempre que tem uma obra nova para ser desenvolvida, eu já entro com a equipe da sala técnica e o diretor técnico com os valores pré-acertados. Então, ao analisar esse projeto para o planejamento, eu observei várias coisas, mas uma delas eu quero te contar. Os blocos residenciais tinham um espelhamento a partir da caixa de escada. Isso é muito comum. Porém, em função da tipologia do pavimento tipo, existia uma região que aproximava 2 blocos e ficava com abertura de 30 centímetros por 3 metros de comprimento. Ou seja, como é que um ser humano iria executar o revestimento e o acabamento desse vazio? Era impossível fazer isso. Entende como o planejamento, no início da obra, pode detectar várias coisas que precisam ser corrigidas ou melhoradas no escopo? Isso é a gestão integrada na sua primeira dimensão. E a segunda dimensão é o tempo. E o gerenciamento do tempo normalmente é confundido com o cronograma. Porém, é muito mais do que o cronograma. Em primeiro lugar, para um cronograma eficiente, nós precisamos levar em conta várias das restrições que a gente já levantou durante o gerenciamento do escopo. Restrições de contratação de pessoal, acesso de fornecedor, organização do canteiro, limitação de horário para se trabalhar. Vai executar a obra em um shopping center para você ver o que é restrição de horário. E ainda tem as exigências de procedimento de segurança para acesso do local da obra. Vai executar a obra em uma refinaria de petróleo ou em um aeroporto para ver o que é burocracia para liberar a execução dos serviços. E ainda tem as restrições, como por exemplo, período de chuva na região da obra. Além disso, existe uma dificuldade enorme para quem desenvolve o cronograma. E é a seguinte, a confiabilidade dos coeficientes da produtividade nas composições de serviço. Vou usar um exemplo.
Uma composição como essa que você está vendo, essa é uma composição de uma base pública para o serviço de alvenaria de elemento vazado, tijolo ou bloco cerâmico, dependendo da nomenclatura usada na sua região. A unidade de medida desse serviço é um metro quadrado. Observe que nesse exemplo temos dois tipos de mão de obra, o pedreiro e o servente. Ao identificarmos o coeficiente de produtividade para o servente, lemos da seguinte forma: são necessárias 1,06 horas de trabalho do servente por metro quadrado de alvenaria. E ao identificarmos o coeficiente de produtividade do pedreiro, lemos assim: são necessárias 2,25 horas de trabalho do pedreiro para cada metro quadrado de alvenaria. Essa ficha técnica é utilizada para calcular o custo unitário desse serviço, ou seja, para calcular o custo de cada metro quadrado, como você pode observar no total geral ao final desse quadro. Mas com relação à mão de obra, essa ficha também representa a produtividade desses operários. E, portanto, considerando a quantidade total de serviço a ser realizado, nós podemos calcular a duração desse serviço. Por exemplo, 100 metros quadrados dessa alvenaria, pelo dado que está na composição, vai exigir 225 horas de trabalho do pedreiro, ou dos pedreiros, se tivermos mais de um alocado no serviço. Se forem 2 pedreiros, então significa 112,5 horas de trabalho para cada um. Assim, para os vários serviços da obra, você pode calcular estimativa de duração e aí elaborar o cronograma. Mas voltando à dificuldade que eu comentei, você precisa ter confiança que essa informação está certa. Imagine um erro de apenas 5% nos valores dos coeficientes de produtividade. Pode parecer pouco, mas como você tem centenas ou até milhares de serviços na obra, a soma de todos esses erros pode causar um problema muito sério. Pior é que essa não é a única dificuldade que existe no cronograma, mas nessa aula eu vou citar só ela, pois é a mais básica e a primeira que você precisa combater. E lembre-se que eu te falei que o gerenciamento do tempo é mais do que o cronograma. Por exemplo, suponha que você possui dados de coeficiente confiáveis, estimou muito bem as durações do serviço e elaborou seu cronograma. Mas para esse cronograma ser realizado, ele vai precisar de um suprimento de materiais, disponibilidade de equipamentos e contratação ou mobilização de mão de obra. Você precisa analisar essa necessidade de recursos para ter certeza que o seu cronograma é viável. E mais um ponto, mesmo que seja operacionalmente viável conseguir todo o material, equipamento e mão de obra para atender o ritmo do cronograma, quem disse que é financeiramente possível? A construtora possui caixa suficiente para suportar os desembolsos ao longo do período da obra? Será que a sua obra não vai parar por falta de dinheiro? Entendeu como o gerenciamento do tempo é mais do que elaborar um cronograma? E o custo da obra é a terceira dimensão. E mais uma vez eu quero deixar bem claro que o custo da obra não é só o orçamento direto. Talvez você tenha aprendido na faculdade a calcular um orçamento da seguinte forma: primeiro organiza a lista dos serviços da obra, depois quantifica esses serviços, em seguida localiza as composições que representam esses serviços e, por fim, multiplica o valor unitário de cada composição pela quantidade do respectivo serviço e, ao somar tudo, obtém o orçamento da obra. Mas esse é, na melhor das hipóteses, o que nós chamamos de custo direto da obra. Isso supondo que a quantificação está correta e os coeficientes estão corretos nos seus valores e itens das composições. O gerenciamento do custo da obra precisa considerar mais do que isso. Por exemplo, uma forma muito comum e aceita para calcular o custo total de uma obra inclui um componente chamado bonificação e despesas indiretas, o BDI. Você pode, para efeito dessa obra, entender a palavra bônus como uma margem de ganho da construtora, que muita gente, inclusive em publicações técnicas e jurídicas, chama de lucro, mas não é o lucro. E o componente de despesas indiretas pode ser entendido como os vários gastos necessários para que a obra ocorra, mas com atividades que não estão diretamente ligadas à construção em si. Uma forma simples de entender o que compõe essas despesas indiretas é assim: quais são as atividades que precisam acontecer e não estão na lista dos serviços da planilha do orçamento, do custo direto da obra? Por exemplo, aprovações e autorizações, aluguel do escritório da construtora, manutenção de veículos, manutenção de computadores, pagamento de sistemas informatizados, pessoal do escritório da construtora, compradores, equipe administrativa, secretária, etc., salário dos diretores e por aí vai.
O uso do BDI é válido e aceito em disputas jurídicas, inclusive entre as partes, ou seja, entre a construtora e os seus clientes públicos e privados. Porém, não é a melhor opção para o gerenciamento de custos. Ele é uma ótima e prática opção para a formação de preço das propostas. Mas por que, Alex? Vamos dar um exemplo muito simples para você entender. Imagine que você deseja gerir o custo com as equipes de gestão da obra, engenheiro, técnico, mestre, encarregado, auxiliar técnico, auxiliar administrativo. Se você elaborou seu custo total aplicando um fator de BDI sobre o custo direto da obra, por exemplo, uma obra com custo direto orçado em 10 milhões e um BDI de 30%, isso significa que a bonificação de despesas indiretas será 3 milhões, ou seja, a proposta de preço seria 13 milhões. Mas agora vem a pergunta: qual é o valor limite para pagamento da equipe de gestão durante a obra para não estourar o orçamento? Você somente saberá se fizer um estudo detalhado das despesas indiretas, para a partir dele, aí sim, determinar o fator do BDI. Mas na prática, eu sei que a grande maioria das empresas e orçamentistas não fazem esse estudo. Normalmente usam uma referência que vem de alguns documentos ou perguntam para a sua rede de contato qual o percentual que eles estão usando. Portanto, deixo para você essa orientação quanto ao gerenciamento do custo. O que não puder ser medido não pode ser controlado. Organize sua própria planilha de análise das despesas indiretas e use-a para controlar esses gastos ao longo da obra. E por fim, a gestão integrada deve atingir o coração de toda construtora, o fluxo de caixa e o lucro. E por que não tratar em separado? Porque não adianta para a empresa suportar o fluxo de caixa, ou seja, ter condições de desembolsar todo mês, ao longo da obra, o valor necessário para concluir e no final ter prejuízo. Assim como também não adianta para a construtora estar em um projeto de grande lucro se não aguenta o fluxo de caixa e por isso não vai conseguir terminar a obra. Esse grande lucro nunca vai chegar. Tenho certeza que você acha que é muito óbvio que o fluxo de caixa e o lucro sejam fundamentais, que certamente todas as construtoras e diretoras e gerentes de obra se preocupam com eles. Sim, é verdade. Todos se preocupam com eles. O problema não é esse. O problema é conseguir gerenciá-los. Lembre-se do que eu falei antes. O que não pode ser medido não pode ser controlado. E controlar é uma etapa essencial do planejamento. Para ajudar a entender, imagine as seguintes situações. Quando um engenheiro da obra precisa escolher entre priorizar um serviço ou outro por causa de atraso de material, em função da disponibilidade ou indisponibilidade de equipamento e mão de obra, qual a priorização traz a melhor condição para o fluxo de caixa e para o lucro? Ou, por exemplo, ao elaborar o cronograma, qual a opção de sequência de serviços que é melhor para o fluxo de caixa e para o lucro? Ao analisar uma proposta de desconto de fornecedor com pagamento à vista ou em poucas parcelas, como saber se essa redução do custo é saudável para o fluxo de caixa e até para o lucro real da empresa? E essas são situações comuns que ocorrem várias vezes em uma obra, principalmente nas obras de maior porte. Em outras palavras, quando o engenheiro tomar uma decisão na obra ou o diretor tomar uma decisão no escritório, como avaliar se essa decisão financeiramente agrega valor para a empresa ou destrói valor para a empresa? Essa é a decisão mais avançada da gestão integrada para o sucesso do planejamento e controle de uma obra, seja uma obra pequena, média ou grande. Porque no final, se as obras não entregarem valor para a empresa, cedo ou tarde ela vai quebrar. Imagine você capaz de planejar, controlar e avaliar o desempenho de uma obra, tendo como critério se ela melhora o resultado financeiro da empresa ou não. Para alcançar esse nível, você primeiro precisa dominar as outras dimensões que eu expliquei antes. Por isso, você precisa se dedicar a estudar bem o escopo da sua obra. Lembre que o escopo é mais do que o projeto. A dominar o gerenciamento do tempo, que é mais do que elaborar cronograma. O cronograma é o começo nesse assunto. Dominar o gerenciamento do custo, começando pelo orçamento direto e depois se preocupando com as despesas indiretas. E o conjunto fluxo de caixa e lucro. Isso lhe fará um expert em planejamento e controle no mais alto nível. E eu não tenho dúvida que suas oportunidades no mercado nacional e até internacional vão crescer enormemente. Bom, no próximo vídeo eu vou te falar as 3 estratégias de atuação para acelerar o seu sucesso profissional e os passos críticos de sucesso para aumentar os resultados de planejamento, mesmo você sendo principiante. Para você ter um planejamento eficiente e aumentar os seus resultados em qualquer tipo de obra.
Se você quiser conhecer melhor outros conteúdos que podem alavancar ainda mais sua carreira, aqui nessa página tem também o acesso às nossas mídias sociais para você me conhecer melhor e conhecer o nosso trabalho. Mas por enquanto, rola essa página para baixo e deixa um comentário me dizendo o que é que você achou desse primeiro vídeo, ou deixa sua dúvida, faz a sua pergunta. Eu vou ler cada comentário e vou fazer o possível para responder a todos. Então é isso. Desejo muito sucesso a você e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!